Seja muito bem-vindo a um novo episódio do DiretaCast, o podcast da venda direta. Eu tô muito poderosa aqui, apresentando cada vez mais esse espaço democrático para falar sobre a venda direta e me reconectando com pessoas super importantes da minha jornada, da jornada de tantas pessoas da venda direta. E hoje eu me reconectei com uma pessoa que, para mim, simplificou muito o juridiquês da venda direta, uma sumidade que na época, me deu uma amenizada nessa situação toda de entender o jurídico, de fazer as pazes com algumas regras do jogo. Doutora Cássia. Ai, maravilhosa. Então, nossa convidada, Cássia Reis, vai se apresentar. É uma pessoa super ligada a muito do que está acontecendo para o setor da venda direta. Atua na venda direta há bastante tempo. E fez um trabalho muito de excelência para aprovar agora na Câmara dos Deputados uma PLP 68. PLP 68. Então, Cássia Reis, se apresente e a gente já engata nesse assunto, pode ser? Obrigada, claro, que honra. É uma honra participar aqui desse espaço e contribuir um pouco, né? Contribuir um pouquinho com o meu conhecimento. Então, eu acho que é super importante a gente somar esforços para viabilizar o empresariado, para viabilizar o empreendedorismo no nosso país, né? É um espaço muito plural, mas eu acho que principalmente com protagonismo muito feminino, né? Então, eu creio que a gente tem um espaço aí grande de contribuir com essa atividade, vendas diretas e outros canais de distribuição que são tão importantes para o empreendedorismo. Bom, meu nome é Cássia, né? Como a Má me apresentou, Cássia Reis. Eu sou advogada de formação, mas também tenho uma formação em contabilidade. Então, isso que me trouxe, né, para o mundo jurídico tributário. Então, sou especialista em direito empresarial e por isso que nós já tivemos interlocução em várias áreas do direito, inclusive, né, no trabalhista, propriedade intelectual, enfim. E a minha jornada na venda direta é maravilhosa, né? Eu tive a oportunidade de entrar numa empresa, né, de vendas diretas há muitos anos, ou seja, há 26 anos. E tive professores maravilhosos e parceiros magníficos nessa jornada que me ensinaram muito, né, do que eu sei hoje e me deram espaços nas entidades de classe, né, espaços na própria empresa, na academia e com vários parceiros, né, porque a gente sempre tem que trabalhar em conjunto para desenvolver cada vez mais esse canal de distribuição e o próprio setor de empreendedorismo. Então, por isso que eu me vejo obrigada a contribuir, né, com o meu conhecimento para quem quer que necessite, enfim, é algo que eu faço com muito carinho. E eu te agradeço mais uma vez o convite. Para mim é uma honra poder contribuir, viu? Um abraço grande. Obrigada. Então, eu já quero fazer duas interferências importantes. A primeira é que a doutora Cássia atua também junto à BVD, legislando e trabalhando fortemente para a melhoria de todo o mercado da venda direta. Então, a Cássia está vivendo até o resultado de um trabalho longo com a BVD. Exato. E eu queria até ressaltar isso, agradecer a BVD pela oportunidade, né? Acho que é um espaço maravilhoso, que tem ali muitas empresas de vários tamanhos. Eu acho que é isso, né? O olhar do todo que nos permite empoderar um canal de distribuição super importante para a economia e que tantas pessoas, né, se veem ali na oportunidade de crescerem. Eu acho que é muito bacana. E aí, falando de ABVD, anunciando oficialmente a parceria do DiretaCast com a ABVD. Então, hoje a gente está celebrando um episódio com a parceria da ABVD, Associação Brasileira de Empresas de Venda Direta, que faz todo um trabalho muito forte junto, tanto ao corpo jurídico quanto institucional com as empresas, dando apoio às empresas, fazendo ações de democratização da informação sobre o setor e o nosso podcast DiretaCast, então, com essa parceria, faz mais um movimento para democratizar a informação e trazer transformação e renda para todo o mercado. Sensacional. Então, esse anúncio da doutora que também atua na BVD e a parceria, exatamente puxando então o assunto, como foi construir toda essa jornada, porque ela não é uma jornada fácil, para a gente ter agora, acabando de ser aprovada na Câmara dos Deputados, a PLP
sobre o nano empreendedor. E aí, até dizendo quem é esse nano empreendedor. Excelente. Mas para de me chamar de doutora, né? Somos amigas, enfim. Cássia. Então, esse trabalho é um trabalho super importante, é um trabalho de muitos anos que nós vimos e um trabalho, inclusive, fomentado por muitos órgãos do governo que trabalham políticas públicas para o empreendedorismo. Então, nós sabemos que um profissional, né, quando ele quer iniciar alguma atividade, ele precisa de facilidade. Quando ele se vê ali obrigado muitas vezes a se formalizar, sem ter certeza se ele quer efetivamente se tornar um profissional, né, naquela atividade, nós vemos que qualquer obrigação, né, pode desencorajá-lo. Então, nós dizíamos, bom, como então que nós compatibilizamos o que a gente acredita, né, e o que nós evidenciamos na prática, porque nós conhecemos esses empreendedores, nós conversamos com muitas empresas de vendas diretas, nós conversamos com muitas empresas fora das vendas diretas, nós conversamos com muitos empreendedores, né? Eu dou um exemplo aqui, falei, nós conversamos com um piscineiro, com um jardineiro, que você fala, poxa, mas não é venda direta. Nós conversamos com pessoas que montam festinhas de final de semana. Então, é aquilo, você fala, bom, eu trabalho de segunda a sexta, sou empregada, sou servidor público, enfim, já tenho uma fonte previdenciária, só que eu quero, dependendo da minha faixa etária, se eu já estou entrando num processo de aposentadoria, eu quero experimentar outras profissões. Quero compor minha renda. Exato, ou quero complementar a renda. E aí você fala, bom, aos finais de semana eu vou começar a experimentar, eu tenho uma renda muito menor do que aquela fixa que eventualmente eu já tenha, e hoje eu vejo na legislação que eu posso ser um MEI. Só que o MEI, ele é um microempresário, né? Ou seja, de 10 de faturamento que você tem até 81 mil reais, você pode se inscrever como MEI, né? Tem as atividades ali, ramos de atividades que podem ser MEIs, alguns não podem. E você fala, bom, eu tenho que ter um CNPJ relativamente fácil, eu acho que é um programa do governo que é bastante inclusivo, só que você fala, puxa, eu tenho que pagar R$70 por mês. Eu consigo, né? E muitas vezes não, porque o seu faturamento é bem aquém. Você fala, eu faturo R$300 por mês. Então, quando que é o meu lucro? Menor ainda. Então, você fala, eu não posso ter essa obrigação. E aí nós falamos como deixar com que essas pessoas sejam formais, né? Elas sejam tratadas pela legislação e, ao mesmo tempo, encorajá-las a continuarem empreendendo. Por quê? Porque muitas delas querem progredir. Muitas delas querem ser o nano empreendedor, depois o MEI, depois o simples, depois uma empresa no lucro presumido, no lucro real, enfim. E tem outras não, que muito provavelmente parem como MEI ou parem como simples. É a ambição de cada um, né? A oportunidade de cada um. Mas nós dizíamos como a ABVD, né? Nós precisamos, de algum modo, alguém precisa representar essas pessoas. Óbvio que a gente não tem uma entidade que conseguisse contemplar 100% dos empreendedores. Claro que nós temos apoio, nós temos um SEBRAE, nós temos um próprio MEMP, né? Que é um órgão o Ministério do Governo voltado ao empreendedorismo. Então, é importante a gente dialogar com todos esses. E aí nós vimos, quando a gente fala de tributação sobre o consumo, que é a reforma agora pela qual tem passado o nosso país, que é simplificar a tributação sobre o produto e o serviço que a gente consome, que no mundo tinha uma figura de tolerância, de isenção para pequenos. Então, nós dissemos, bom, vamos mostrar de fato para os governantes que isso existe, vamos conversar com eles e essa super inovação, ousadia, usando aqui palavras até do deputado Reginaldo Lopes, de que o grupo, né, de trabalho viu isso como viável, conversando com o governo, inclusive, e nós vemos que a sociedade civil, claro, né, super concorda, apoia e nós demos luz, eu digo, né? Nós demos espaço para uma atividade que existe, uma atividade que impulsiona as pessoas a crescerem cada vez mais e que está contemplada na reforma tributária. Eu costumo dizer que é uma medida de justiça social e fiscal, claro, e eu espero que tenha muita prosperidade. É óbvio que muitas outras políticas advirão, né, desse modelo. E nós estamos aqui para construir em conjunto. Eu acho que isso que é importante. E ter você como uma parceira é super importante, né? Porque a gente tem condições aqui, cada vez mais, de trazer parceiros para que a gente possa prosperar. Isso. E está alinhado com todos os princípios de ODS. Perfeitamente. Preocupação no ESG, que a gente já tem falado em outros episódios, mas de impacto social, claro, impacto ambiental, impacto de governança. Ou seja, venda direta indo para os caminhos cada vez mais de ser um mercado
alinhando o modelo de negócio, alinhando a tributação, alinhando todo um modelo para a modernidade e trazendo impacto. Exatamente. Ai, nós impacto estamos social up to date. divino, exatamente. E aí você tocou num ponto que eu queria até fazer uma tradução para uma situação real. Certo. A gente tem até em pesquisas atuais, que a própria BVD apresenta, o setor tem chamado muita atenção de um novo entrante, um empreendedor, aquela pessoa que, vou falar até por mim, entrou numa faculdade, tem seus 17 para 18 anos, 19 anos, não consegue entrar numa faculdade paga por renda da família, e aí ele começa como um empreendedor da venda direta, sendo o famoso revendedor, consultor, a ter essa atividade para ou complementar a renda, porque ele já faz alguma coisa, ou para empreender com essa venda direta, revendendo produtos de marcas famosas ou marcas menores, para pagar seus estudos. Este revendedor, e eu passei por isso que eu falo que é legislando em causa própria. Eu entrei na faculdade lá em 1985, acho que foi. Ai, maravilha. E este empreendedor, ele quer testar se ele vai dar certo. E esse testar, se ele for no rigor da lei, ele testava, ou ainda neste período ainda testa, testando, sabendo que a qualquer momento ele está fora de uma regra do jogo tributário. O que a gente está dizendo é que com isso ele testa com tranquilidade dentro do jogo tributário, porque o jogo tributário entende que este pequeno não precisa ter tributos porque ele ainda é pequeno, auxiliando ele a começar a experimentar e alçar voos, ser depois um MEI, porque aí sinal que ele vendeu maior, e ir para toda uma cadeia aí de crescimento. Mas o que a gente está dizendo, a gente está pondo no jogo pessoas que olhavam isso como uma forma de começar a sustentar o seu negócio, a sua faculdade, seus estudos, a sua entrada no mercado, sem grandes barreiras de entrada. Sem dúvida, exatamente. Mas eu acho que um ponto que você até tocou, que é super interessante, no Nano Empreendedor a gente está falando então exatamente dessa pessoa. É a pessoa física que tem um faturamento até 40 mil reais, 40,5, né? Anual. Anual, que seria 50% do teto hoje existente para o MEI, que é os 81 mil reais. E o que é interessante? Exatamente isso. A legislação do imposto de renda, que ela fala sobre lucro, né? Sobre o rendimento, é uma legislação que hoje já contempla essa atividade, porque até determinada faixa de lucro você tem isenção. Então, em relação ao imposto de renda, sempre esses profissionais tiveram uma tranquilidade. Mas em relação ao tributo sobre o consumo que a gente está falando aqui, que é o ICMS, o ISS, o PIS e a COFINS, né? Não necessariamente. Ou seja, como eu vou conseguir administrar? É óbvio que está sendo proposta uma reforma tributária para simplificação. Né? Então, nós imaginamos que qualquer contribuinte, por menor que seja o seu tamanho e a sua capacidade de manejar, né, nota fiscal e controles, seja muito mais fácil do que hoje. Mas ainda assim nós vemos que esses profissionais precisariam não ter barreiras, precisariam não se preocupar com isso nesse momento. Experimenta, entende o que você quer. A partir do momento que você fala, gente, essa é a profissão, eu quero viver disso, sem dúvida você tem que se instrumentalizar. E aí por isso que é importante você se conectar a vários canais, a vários espaços, né, para aprender cada vez mais, né? Essa questão da educação financeira, da educação de negociação, educação tributária é substancial para que você possa prosperar com tranquilidade. Então, exatamente o que você falou, neste momento a gente vendo cada vez mais movimentos, né, do Congresso Nacional, cada vez mais movimentos, né, das autoridades para que essas pessoas tenham tranquilidade para crescer. Então, eu acho que isso é super relevante. E aí, um outro ponto que você tocou também é a vigência. Puxa, Cássia, temos ainda esse PLP. Tem que ser aprovado no Senado, né? Acreditamos e confiamos que isso aconteça ainda em 2024, esperamos isso. Mas a vigência tem uma regra de transição. Então, para a parte federal, que é PIS e COFINS, essa vigência será a partir integralmente de 2027.
né? E para a parte de ICMS, ela começa uma regra de transição progressiva a partir de 2029. Então, em 2033 é que certamente deveremos ter isso de uma forma, né? Ou seja, o atual sistema que é bem caótico, muito difícil, problemático, inclusive ele acaba inibindo, né? E trazendo um medo para as pessoas de entrarem no mercado, né? De empreendedorismo, ele deixa de existir integralmente em 2033. Então, acho que é super importante. Você falando isso, né? Eu sou também uma voluntária na Rede Mulher Empreendedora. Ai, que maravilha. Né? Então, eu também faço atuações de mentora em eventos, sempre apoiando em empreendedorismo feminino. E uma das coisas que a gente fala muito é como a gente tem caótica a situação de entrada, do começo. Então, tudo isso que você está falando é lógico que tem uma linha do tempo para acontecer, mas nos dá um olhar de que, assim, essa entrada, ela tem que ser entrada voltada à parte que eu mais amo, né? Que é como é que eu gasto energia, sou uma empreendedora, quero começar, como eu gasto energia em conquistar clientes, vender e fazer a roda rodar. E tudo que for de apoio a isso, que então é a legislação, apoio mercadológico, apoio de instrumentalização, como você falou, apoia este sentido. Então, eu como empreendedor, foco. Bora vender, bora conquistar cliente, bora entender as ações do mercado, deixa eu ouvir, e menos esses receios todos que a gente tem desse imbróglio que é a nossa situação tributária. Com certeza. Força na peruca. Força. E aí, um outro aspecto que eu queria comentar é, isso a gente está falando para apoiar aquele empreendedor, aquele revendedor, né? Que a gente tem, inclusive... Ou prestador de serviço, né? Mas a gente está focando aqui muito venda direta, mas é o que eu te falei. Ele é amplamente para qualquer empreendedor pequeno, né? Que atue tanto na revenda quanto na prestação de serviço. Graças a Deus a gente está focando na venda direta e espalha isso em todos. Mas falando especificamente dessa figura, que a gente tem até como nomenclatura, empreendedor individual na venda direta, é o nosso conhecido revendedor, nossa conhecida revendedora, consultora. Eu falo conhecido porque eu estou há mais de 30 anos nisso, comecei a minha jornada como uma consultora Natura, fazendo a divulgação, vendendo e pagando a minha faculdade de arquitetura. E eu acho legal também quando a gente comenta isso, e você que está nos assistindo, pensar, se me cria um ambiente propício, um ambiente até friendly, né? Democrático, para esses revendedores, essas revendedoras, me causa impacto também se eu sou um empresário e quero que a minha marca também atue com este canal de vendas. Então, se você que está nos assistindo pode ter seu e-commerce, pode ter sua loja aberta, espaço físico, e olha a venda direta e fala assim, poxa, eu poderia participar com este modelo de negócio também e até ter novos canais para atingir o consumidor. Então, esse empresário, olha, eu adoro as áreas, né? Então, essa aqui é a área do empreendedor, do revendedor, e essa aqui é a área do empresário. Eu crio para este empresário um ambiente também propício, porque eu tenho pessoas aqui que falam assim, poxa, eu quero testar, eu quero sim começar a minha jornada vendendo algumas marcas que são conhecidas para as minhas amigas, para o meu círculo de amizade, pegando um círculo de amizades inicial e depois ampliando, tendo a minha renda. E aí, se eu faço isso, o empresário fala assim, então eu posso participar, porque é realmente democrático e eu criar a minha força de vendas e levar a minha marca é viável. Com certeza. Você falou tudo, exatamente. Eu acho que, inclusive, eu vejo essa medida, né? Tem alguns que falam, mas não foi criado exatamente o modelo porque você não precisa se inscrever. Mas foi, de fato... não vou dizer regulamentado, mas assim, está previsto na lei a existência dessas pessoas. Por isso que eu digo, nós, de algum modo, conseguimos que o Congresso, né, pelo menos por hora, a Câmara, desse luz para a existência destas pessoas. Hoje em dia, essas pessoas são aquelas que muitas vezes vão como consumidores finais no atacarejo, vão até no próprio varejo tradicional, vão nos espaços hoje, né, de mercados populares que existem né, no nosso país, compram produtos e revendem, né? E tá tudo certo.
Só que quando você fala, puxa, eu sou um empresário pequeno, né? Ou sou um empresário que não estou acostumado com essa questão legal, jurídica, como que eu me relaciono com essas pessoas com tranquilidade, com paz? Porque as pessoas são corajosas, as pessoas, né, querem fazer diferente, mas não querem ter problemas. E muitas vezes as inovações, né, vem ali, a inovação do negócio não acompanha a inovação legislativa e você fala, poxa, vou ou não vou? E o que nós percebemos então? Aqui pode sim impulsionar, e o que eu diria, né, para você empresário também tenha coragem. Tem essas pessoas como seus parceiros, né? Porque, na verdade, o que você precisa, obviamente, ter um modelo em que essas pessoas sejam protagonistas do negócio delas. É óbvio, numa parceria com você, você vai dizer exatamente a reputação da sua marca, o que você quer apresentar, né, para o consumidor final. Mas essas pessoas precisam te ouvir e conseguir traduzir isso. Ou seja, elas não vão receber ordens, não tem a questão de subordinação, não tem a questão de exclusividade, não tem a questão de a pessoa falar, ai, nossa, eu sou empregado, porque eu tenho um horário para entrar, tenho um horário para sair. Não é isso, essas pessoas são empreendedoras. É o que você falou, é o jovem, é a pessoa da meia idade, é a pessoa que está se aposentando, que tem todo o interesse em começar um negócio ou desenvolver um negócio e ela quer representar muitos empresários que ela acredita, né? Então é isso que é importante, é você acreditar que este é um canal que principalmente agora está muito mais, inclusive, vamos dizer, amparado pela legislação que fala dele. Ele existe, fala dele e diz que ele não precisa, obviamente, pagar IBS e CBS se ele não quiser. E aí é um outro ponto. Por que eu digo se ele não quiser? Porque se ele quiser fazer parte do IBS e CBS, ele vai se inscrever, ele vai fazer créditos de tudo que ele compra, dos insumos. Traduz o que é o IBS. Então, o IBS e o CBS, ótimo. IBS e CBS é o IVA que está sendo criado, que foi criado pela reforma tributária, né, em 2023 e que está sendo regulamentado. Então, essa PLP é para regulamentar, explicar especificidades desses novos tributos que passarão a existir aí ao longo do tempo sobre o consumo. Então, Imposto sobre o valor agregado é o que a gente chama e que todos nós, né, conhecemos no mundo que existe. E no Brasil, esse imposto de valor agregado é a parte federal, é CBS, e a parte federal, IBS. Então, esta é a regra geral. Né? Quem tem atividade de prestação de serviço, atividade de revenda, estaria sujeito ao IBS e CBS. E aí existem opções nesta regulamentação dizendo, olha, se você não quiser fazer créditos e débitos, que é uma questão de você administrar ali o que entra de imposto, o que sai de imposto nas suas operações. Se isso é difícil para você, se você não quer, você tem opções. As opções existentes até então era o MEI ou Simples. E aí foi criada a figura como a terceira opção, o Nano. Em você sendo Nano, você não precisa ir para a regra geral. Em você sendo MEI, também não. Em você sendo Simples, também não. Exceto se você quiser. E no Nano, você não precisa se inscrever em lugar nenhum. Você só precisa observar isso, que é o limite do seu faturamento anual. 40 a 80 anual. O Nano é até no máximo 40, né, 1.500 e o MEI até 81 mil. Só que no MEI você tem a inscrição e tem o pagamento mensal da contribuição previdenciária substancial. Você falando isso, Cássia, trazendo para o empreendedorismo raiz, né? Parece que tá na NASA, né? Parece que tá lá em cima. Porque no dia a dia, o empreendedor de verdade tá muito longe, só se ele é acionado, claro, só se ele tem alguma penalidade. Mas ele tá muito longe de andar perto da legislação. Sem dúvida. Né? Porque ela é complicada, né, É complicada. O que a gente tá falando é assim, ó. A vida continua. Isso. Mas ela tem agora um olhar inclusivo que busca estar mais próximo da realidade. Isso. Né? Não que ele abrace todo empreendedor que está começando e fale assim, olha, até aqui você vai navegar sem nenhum tributo, sem nenhuma obrigação, e a partir daqui os tributos existem e nós vamos te amparar. Não está dizendo que vai te amparar porque tem muita educação tributária, financeira, contábil acontecendo. Mas pensando na vida como ela é raiz, a gente primeiro faz, depois olha para trás e fala assim, como é que eu arrumo as burradas? Exato, né? Exato. Então, está dizendo o seguinte, você não está fazendo burrada se você estiver nesse início testando o seu modelo. Exatamente. Maravilhosa, você é ótima. Agora, tem um ponto também que, assim, olhando para este empresário, ele está começando a atividade
olhar para a atividade do modelo da venda direta, ele tem, por exemplo, o seu e-commerce. O e-commerce vende, dá suas patinadas, tem um custo de aquisição. Quem vive no e-commerce sabe disso. O custo de aquisição de clientes. No mundo do e-commerce, no mundo digital, ele é penoso, porque você não pode parar nunca de fazer movimentos para captar novos clientes. E ele está olhando essa venda direta. Ele está olhando essa venda direta e pensando o seguinte: o que o regime tributário da venda direta é diferente do que eu já faço no e-commerce? Então, agora a gente falou dessa atualização e tudo mais, mas pensando na vida como ela é e sem essa parte do nano até. Eu tenho o meu e-commerce, eu sou uma empresária que tenho um e-commerce de produtos naturais. Certo. E estou olhando a venda direta. Do modelo que eu já tenho no e-commerce hoje, os tributos e o formato que eu já estou hoje. Namorando esse modelo, o que eu também tenho que me ambientar, me aculturar para também entrar na venda direta? Perfeito. Você diz hoje, ou na reforma, depois da reforma? Vamos falar hoje. Perfeito, tá bom. A gente faz o D e o para. Claro. Hoje, nós temos um mecanismo que a maioria... Você tem que, muitas vezes, firmar um regime especial com os estados, né? Não vou te dizer que é super difícil, mas dependendo do tamanho da empresa é mais complicado de acessar. Quando você, então, é um empresário que vai distribuir para este revendedor, para que esse revendedor, então, possa depois atender o consumidor final e tudo mais. E aí, neste regime especial com os estados, você acaba recolhendo o imposto deste revendedor, presumindo, né, que esse revendedor vá fazer uma venda ao consumidor final, e aí tem uma margem que você define para calcular o imposto devido por ele. Então, na sua operação para com ele vai ser o ICMS, nessa operação dele para com o consumidor final, o ICMS-ST, mas a responsabilidade por esta formalização é do empresário. Então, fazendo a tradução, né? Eu tenho esse empresário que já faz um recolhimento do modelo do e-commerce dele e para atuar na venda direta, ele tem um olhar principalmente do que ele como fabricante, como indústria e comércio já faz, de movimentos de ICMS para até esta revendedora, e ele já tem que presumir o que esta revendedora vai ter de ICMS também até o seu consumidor final, e ele recolher as duas pernas. Exatamente. Esse é a questão hoje, e aí é óbvio que nesse movimento a gente chega à conclusão, isso não acontece em todos os canais de distribuição. Então você viu, no e-commerce você vai recolher o ICMS atendendo diretamente ao consumidor final. Se você tem uma atuação no varejo, muito parecida, porque no varejo você está diretamente com o consumidor final. Se você está numa franquia, dependendo da forma como você acaba atendendo esse consumidor final, também você tem uma forma de atendimento. Só que este modelo de eu presumir a operação subsequente não existe em todos os canais de distribuição. Então, nós vemos que hoje isso tem um desequilíbrio dessa tributação que muitas vezes prejudica o canal de vendas diretas. Ou seja, tem mais batalha aí. Exato. Tem mais formas de desatar nós aí nos próximos anos acontecer. Exatamente. E aí, por isso que o nano empreendedor é uma figura em que você consegue ter uma neutralidade horizontal, que a gente fala, né? Que é essa neutralidade em qualquer canal que você atue, você tem o mesmo tratamento. Né? Isso que é super importante que a gente acredita que é bem viabilizado. Mas mesmo assim, mesmo o modelo sendo como ele é hoje, né, eu não desencorajo os empresários a cada vez mais experimentarem as vendas diretas. Né? E eu acho que tem um valor agregado por esses empreendedores, e você conhece bem, você que foi de vendas diretas, né, e ainda é há muitos anos, que é uma forma de você construir marca, você construir, de fato, relação, você conseguir captar clientes que é diferenciada. Né? A capilaridade é diferente. Até a capilaridade, porque eu, empresário, com um modelo de e-commerce, fazendo o custo de aquisição de clientes,
regional já é elevado. Se eu faço um custo de aquisição de clientes nacional, eu tenho mais ainda movimentos de impulsionamento, não só orgânicos como também pagos, e aí o meu custo de aquisição aumenta. Quando eu tenho um novo canal, eu tenho este custo também diluído, porque estas novas pessoas também vão espalhar a minha marca, um modo de uso, uns benefícios. Então, eu tenho compensações, principalmente de capilaridade e principalmente do que a gente fala de venda por relacionamento. Então, este empresário pode olhar este modelo falando, bom, pode ser sim, principalmente eu tendo informação por meio do DiretaCast, pode ser sim um modelo que me atraia. Por isso que eu falo sempre para o empresário, vem para perto, se informa com a BVD, se informa com profissionais que vivam este modelo intensamente, mas ele tem então uma característica de pensar. Eu tenho uma figura no meio deste contato com o consumidor, e esta figura, até pouco tempo atrás, pouco tempo mesmo, né? Era um profissional desvalorizado, e hoje, cada vez mais, é um profissional valorizado, porque ele agrega realmente valor à marca, sem dúvida, fazendo uma consultoria, e é uma figura também que, dentro desta cadeia toda, a gente tem números que são mais de 3 milhões e 500 mil empreendedores tendo a sua renda e fazendo a economia girar. Ou seja, vem para perto, porque aqui tem café no olho. Com certeza. E eu acho que é super interessante uma expressão que você usou, a democratização. Ou seja, mas você consegue entrar em várias classes sociais. Então, eu acho que isso também é importante, né? Para o empresário avaliar, né? Tem algum nicho, eu quero acessar uma determinada, né? Um determinado espaço ali que hoje eu não tenho oportunidade. Essa parceria é super proveitosa, né? Eu acho que vale muito a pena. E você fez até eu lembrar de uma vez, assim que eu saí da Natura, quando eu trabalhava lá, eu fui desenvolver um time de vendas para uma marca de luxo que vendia livros colecionáveis. Era um segmento exótico, chama Collector Book. O que é o Collector Book? É um livro que ele é uma edição limitada, raríssimo e principalmente focado em fãs admiradores de um determinado assunto. Bacana. Que querem aquela unidade, aquele livro, no caso, né? Numerado, individual, feito para ela. Então, esse Collector Book era uma editora no Brasil que estava copiando este modelo que já existe fora do Brasil, desse Collector Book. E o maior inspirador é um livro que chama Moon. Este livro que chama Moon e custa, acho que no mínimo $5 mil, ele tem fragmentos da Lua. Então, ele é um livro numerado. Você tem até a nota fiscal. Se você vender para alguém a propriedade daquele livro numerado e tudo mais, você está passando aquela propriedade para outro. Não será fabricado mais aquele livro. Então, tem toda uma coisa de fã. Claro. E aí, olha que bacana. Eu fui contratada para formar um time que seriam os consultores, né? Claro. Mas chamava de marchand, porque ele entra exatamente nessa camada de alto nível, que é fã de algum tema e que vai pagar por aquela personalização e aquela individualização um valor mais alto. Então, contando aqui, o primeiro livro que eles lançaram foi da minha paixão, o Corinthians. Jura? Aí você fala assim, um livro colecionável, classe alta do Corinthians, já que o Corinthians é a nação do bando de loucos, né? E eu sou corintiana, quando eu falo, fico apaixonada. Eram livros a partir de R$9 mil, colecionáveis. E aí, a foto inclusive do jogador, por exemplo, eu comprei, o meu é do Rivelino, é autografada, próprio punho pelo Rivelino. A foto foi tirada pelo Bob Wolfenson, que é um grande fotógrafo. O livro é numerado, então o meu número do livro, e só fabricaram 1.500. Puxa, então eu tô contando essa história para dizer como tem conexão este papel deste, no caso, marchand, mas seria o papel do revendedor, do empreendedor individual, atingindo uma camada de pessoas interessadas em um produto de alto padrão e com esta figura aqui,
levando esta marca da editora, esta proposta colecionável, por meio deste agente. Sem dúvida. E foi um sucesso. Que Quando eu comprei meu livro do Coliseu... Que bacana. Quero conhecer esse livro. Você manuseia ele até com Eu luva. imagino. Porque ele é uma obra de arte. Então, maravilhoso. Então, exatamente quando a gente fala do empreendedor, né? Então, a gente fala do nano, a gente fala do micro, a gente fala do pequeno empreendedor, a pequena empresa, né? A gente fala muito da pequena empresa, que é o simples, porque tem um CNPJ, tem uma formalização ainda, né, um pouco maior do que o MEI, mas é isso. É um empreendedor, que talvez ele esteja ali com um produto de luxo, de outros posicionamentos, né? Em termos de marca, em termos de preço. E aí, certamente, esse empreendedor tende a ganhar mais, que ultrapasse, talvez, os limites, né, do nano, os limites do MEI, mas ele vai ser uma microempresa, né, que tem um limite muito maior de faturamento no ano. Então, veja, é o empreendedor tendo espaço, né? Quando a gente fala dessa questão de rampa de crescimento, ela é uma rampa que você pode começar pequeno, que você pode começar complementando sua renda, que você pode não necessariamente começar como nano, você já pode começar como uma pequena empresa, justamente porque você tem ali, né, uma agregação de valor, de faturamento maior, e tá tudo certo. Eu acho que esse é o mundo plural que a gente fala, né? O empreendedor tendo capacidade de se fixar ali no que ele precisa. Então, é isso que a gente precisa ter um tributo. Quando a gente fala da neutralidade, simplicidade, né? Sem complexidade, a gente precisa ter um modelo tributário que impulsione, né? Que desenvolva a economia e que não seja um caos em que você fica com medo, em que você fica ali, né? Num estágio que você não consegue se desenvolver. Então, nós acreditamos que a reforma tributária ela é super importante por isso, porque ela vai cada vez mais melhorar, né, o desenvolvimento da economia no país, vai trazer essa questão de justiça fiscal, neutralidade, simplificação. E aí, certamente, o empreendedor, o empresário vão ter espaço para se dedicarem a outros temas que são tão relevantes, né? Para empreender. Como vender, como conquistar o cliente, né? Como mostrar sua marca. Eu acho que isso é super importante. Excelente. Cássia, eu quero agradecer demais. Eu, por mim, ficaria falando sobre esse assunto, porque, de verdade, ele é um assunto. Quanto mais a gente democratizar essa informação, melhor. Sim. Quanto mais a gente, inclusive, simplificar a linguagem, mais quem olha para alguns setores falando assim, mas acho que isso é informal, acho que é sacoleira, acho que não tem respaldo. Tem respaldo, sim, tem seriedade, sim. E o principal dentro desse olhar, e até falando de novo pela transformação que eu passei, ele causa impacto social, impacto da renda, e eu, como prova viva disso, falo até, comentei com a Cássia antes de entrar, fiz as minhas 2 universidades por meio da minha atividade de força de vendas, de venda direta, fui fazer curso de inglês, fui fazer curso de espanhol, fui fazer minha pós-graduação, sempre atuando com este setor, com esta força de atender a venda por relacionamento, e convido as pessoas que estão olhando para conhecer mais, para ver a seriedade que a gente tem e o impacto que a gente pode trazer, né? Ai, maravilhoso. Eu te agradeço pela oportunidade, eu agradeço vocês pela audiência. Óbvio que a gente está falando aqui para todos os empreendedores, mas como eu falei no início, tem uma questão feminina, né, muito protagonizada nessa atividade do empreendedorismo, e a gente precisa cada vez mais dar esse respaldo, essa coragem, né? Porque são tantas mulheres talentosas e que a gente precisa, de algum modo, ajudá-las. E olha, nós temos um exemplo aqui maravilhoso, né? E temos vários outros exemplos. Eu acho que cada vez mais seria interessante ouvir essas pessoas para elas mostrarem o quanto é importante ter essa tranquilidade para você, né? Ter uma entrada numa atividade que você se sinta em paz. Fala, poxa, eu não estou fazendo nada ilegal, não estou fazendo nada errado, né? E que a gente cada vez mais instigue. Eu admiro muito, inclusive, o Sebrae nesse sentido, né? Quando até da própria criação do microempreendedor individual, que foi... As pessoas precisam deixar de dizer, eu sou desempregada. Muitas vezes você está numa atividade há anos, você tão competente, habilidosa, né? E hoje a gente tem tantos treinamentos, educação online, né? Sem um custo. O próprio governo disponibiliza plataformas de formação. Acho que é importante a gente ter espaço para cada vez mais transmitir essas informações, né, para os nossos empreendedores,
e dar coragem para essas pessoas, para elas seguirem prosperando, porque eu acho que isso é importante. O importante é você se sentir empoderado, você sentir que você é capaz, né, de cada vez mais crescer, incluído, e que você não está fazendo nada de errado. E que bom que a reforma tributária, né, veio, né, a reforma tributária sobre o consumo agora veio trazer essa evidência. As falas dos deputados foram emocionantes, né, que mostra aí o quanto essa questão social ela é relevante e as pessoas se sentem confortáveis. Uma coisa tão pequena, né, que vários IVAs do mundo já contemplavam, e que bom que o Brasil pôde seguir o mesmo caminho com essa ousadia e tudo mais. Imposto de valor agregado, agregando valor ao imposto. Exatamente. Nossa, maravilhoso. Ficou lindo. Parabéns, você é maravilhosa. Nossa marqueteira, além de tudo, maravilhosa. Cássia, agradeço demais a oportunidade de estar aqui, trazendo mais um tijolinho para essa construção do DiretaCast. Maravilha. Quero agradecer você que assistiu esse novo episódio. Quero compartilhar também o QR Code que a gente vai deixar junto com o link desse compilado que eu fiz, o e-book Domine a Arte da Venda Direta. Quero que você, cada vez mais, que tem interesse em saber sobre a venda direta, acesse os canais, acesse nosso parceiro da BVD, acesse o e-book Domine a Arte da Venda Direta e, principalmente, esteja próximo desse modelo que traz realmente impacto, transformação e renda. Quero agradecer e convidar para que você assista o próximo episódio do DiretaCast. Valeu? Parabéns, querida. Obrigada, Cássia.